Olá, doutores e doutoras, futuros escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos agora iniciar a bateria de quizzes sobre processo penal. Processo penal, bastante coisa, muito estudo, muitos artigos, incluindo a Lei 9.099 de 95. Trata-se de um amplo acervo de leis, de artigos, e que você precisa conhecer. Então, a primeira dica de cara é: leia a lei. Durante todo esse período que falta para a sua prova, você deve ler a lei. Não perca tempo com doutrina, com jurisprudência, com súmulas. O que cai na sua prova é a letra da lei. Então, dedique seu tempo para esse tipo de estudo. Vamos ao quiz, ao primeiro quiz de processo penal. Tício está sendo processado pela prática de crime contra o patrimônio, tendo a denúncia descrito com ampla narrativa um crime de furto. No curso da instrução, durante a fase probatória, nas audiências de instrução e julgamento, a prova evidenciou a ocorrência, na verdade, do crime de roubo e não do crime de furto. Nesse caso, poderá o juiz proferir a sentença sem a necessidade de aditamento da denúncia. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, pessoal. Isso é falso. Por que isso é falso? Nós estamos diante de um caso típico do artigo 384 do CPP. Artigo 384 do CPP, que trata da chamada mutatio, escreve mutatio libelli, mas se lê mutatio libelli. O que é isso? Vou explicar para você rapidinho. A mutatio libelli é aquela situação em que a denúncia descreve um fato A. Durante as provas da audiência, as pessoas descobrem que, opa, ele não praticou aquele fato A, não, ele praticou o fato B. E o fato B é um outro crime. Como que o réu pode ficar na situação se durante todo o processo ele se defendeu do fato A e agora ele vai ser condenado ou absolvido pelo fato B? Ele tem que ter a chance de quê? De provar que não fez o fato B. O fato B é um fato novo, que surgiu depois da audiência, surgiu depois da instrução. Então, nesse caso, por mutatio libelli, o juiz deve verificar se o Ministério Público faz o aditamento da denúncia. O que é isso? O Ministério Público faz outra denúncia. Agora, pelo fato B, o advogado de defesa tem a chance de provar que o seu cliente é inocente, temos a instrução e aí sim o juiz vai proferir a sentença. Ele não pode proferir a sentença diretamente sem que ocorra o aditamento da denúncia, sem que a defesa possa se manifestar. Por isso, caso de mutatio libelli, primeira é falsa. Próxima questão. O juiz absolveu Rubicão sumariamente de um crime de homicídio por se convencer de que o réu praticar o fato em estado de necessidade. Nesse caso, deverá o juiz recorrer de ofício de sua decisão. Verdade, pessoal? Verdade. Onde eu encontro essa resposta nas leis que eu estou estudando, professor Ivan? Você vai encontrar isso no artigo, anota aí, 574, inciso 2º do CPP. É o caso do reexame necessário, tá? Então, atenção a esse artigo 574, inciso 2º, porque ali não está escrito estado de necessidade. Se você está lendo e você está estudando, você decorou o 574. E você não está lembrando o quê? Do estado de necessidade, porque não está escrito dessa forma. Ali está escrito o seguinte: o juiz vai recorrer de ofício no caso de situações que excluam o crime. Excluir o crime é o caso de excludente de ilicitude. Isso está na parte geral do Código Penal. Não está no seu edital, mas aqui no processo penal existe essa alegação. Então fique esperto. 574.2 vale tanto para estado de necessidade, para legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, tá? Então atenção aqui ao reexame necessário ou recurso de ofício do 574.2. Próxima questão.
o Ministério Público não poderá desistir do recurso interposto, mesmo que o órgão recorrente venha a tomar conhecimento de fato que lhe demonstre o acerto da decisão de que recorreu. Então, vamos traduzir o que está escrito aqui para você, para que depois eu apresente a resposta. O que ele está falando aqui para você é o seguinte: o Ministério Público, ele já recorreu. Como ele já recorreu, aqui ó, ele não pode desistir do recurso. Grava essa regrinha. O Ministério Público não poderá desistir do recurso interposto. Isso está no artigo 576 do CPP. Letra da lei, verdade, artigo 576 do CPP. Esqueça essa parte final. Aqui ele está falando o seguinte para você. O promotor recorreu, mas se arrependeu. Ele se arrependeu porque depois ele entendeu que o juiz estava certo. A decisão do juiz foi correta. Eu recorri de alegre. Agora eu percebo que eu errei. Tarde demais, Ministério Público. O artigo 576 do CPP não permite que o senhor Ministério Público desista do recurso que já foi interposto. Recurso interposto é aquele que o Ministério Público já redigiu, já imprimiu e já protocolou. Então, ele já foi interposto, o recurso já saiu das mãos do Ministério Público, já está no processo em busca do reexame da decisão. Artigo 576 do CPP, a regra é cristalina e ele coloca para você: o Ministério Público não poderá desistir do recurso interposto. Esqueça os 1000 motivos que o examinador vai inventar para você. Tá legal? Próxima questão. Questão 4. O procedimento comum sumário deve ser observado nos processos por crimes aos quais a lei comina a pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Então, ele está falando do procedimento comum sumário. E você vai gravar o seguinte: sumário, somente pena menor do que 4 anos e maior do que 2 anos. Portanto, essa assertiva, ela é errada, é falsa. É falsa. Sumário não é igual a 4 anos. Igual a 4 anos é ordinário. Onde está isso? 394 do CPP. Decore o artigo 394 do CPP, porque ali você tem o procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e o sumaríssimo também está mencionado ali. Então, grave essa regrinha. Ordinário igual ou superior a 4. Sumaríssimo igual ou inferior a 2. O que sobra ali no meio? O sumário. Menor que 4, maior que 2. Sempre assim, ordinário, sumário, sumaríssimo. Ordinário, 4 ou mais. Sumário, menos que 4, mais que 2. Nunca é maior ou igual, menor ou igual, sempre maior ou menor. E o sumaríssimo, igual a 2 ou menos, tá? Guarde essa questão do sumário. Próxima. Questão 5. Nos processos de competência do tribunal do júri, provada nos autos a inexistência do fato, deve o juiz impronunciar o acusado. Gente, isso aqui é errado, é falso. Por quê? Então grava aqui, ó. Se tiver provada nos autos a inexistência do fato, no fato, o juiz não deve impronunciar. O erro está aqui, ó, impronunciar. Ele deve fazer o quê? Absolvição sumária do júri. Primeira fase do júri, absolvição sumária. Artigo 415 do CPP. 415, inciso 1º do CPP, tá? Então também essa questão está errada, porque no caso de ficar comprovada na primeira fase do júri, na instrução, que o fato nem existiu, o juiz não vai impronunciar o acusado, ele absolve sumariamente. A impronúncia fica guardada para situações em que não fica provado
em que ainda há uma certa dúvida sobre a autoria. Então, no caso daquela situação em que não há certeza, aí o juiz impronuncia, tá? Quando o juiz tem certeza da materialidade e tem indício de autoria, ele pronuncia, manda para júri, para aquele júri que você conhece, que tem os jurados, as pessoas, promotor e defesa debatendo oralmente. Então, só no caso da decisão de pronúncia é que nós teremos aquela situação do júri. A impronúncia, não há certeza a respeito da autoria, nem indícios de autoria eu tenho só indícios indiretos, uma situação totalmente não caracterizada. Agora, se eu tenho certeza, por exemplo, que o fato nem aconteceu, o juiz tem que absolver sumariamente. Decore o artigo 415 inteiro do CPP, certo? Próxima questão. A oitiva do ofendido e das testemunhas, oitiva é ouvir essas pessoas, tá? A oitiva do ofendido e das testemunhas antecede ao interrogatório do réu. Antecede ao interrogatório do réu. Ao interrogatório do acusado no procedimento comum ordinário, mas não no procedimento previsto para os processos de competência do tribunal do júri. Então, aqui eu vou te dar a resposta, falando que ela é falsa, e vou te dar uma regra que é muito legal, porque é uma regra absoluta. Sempre você deve gravar o que eu vou falar aqui para você. O que eu vou falar aqui para você? Para a matéria que está no seu edital, para a matéria que cai na sua prova, você pode afirmar sem medo. Sempre o interrogatório do acusado, do réu, ele vem por último. Primeiro eu vou escutar o ofendido, as testemunhas, realizar todas as outras provas, a parte da perícia, assistente técnico. No final, ao final, é que eu terei o interrogatório do acusado, tá? Então, no júri, no ordinário, no sumário, o interrogatório é o último ato de instrução. Então, guarde essa regra absoluta. Próxima questão. Compõe o tribunal do júri um juiz togado e 21 jurados com idade mínima de 18 anos, dos quais 7 constituirão o conselho de sentença. Essa questão aqui, pessoal, ela está falsa, porque onde está o erro? Eu lembro que eu li esse negócio aqui lá no meu código, onde está o erro que eu não estou encontrando? O erro está aqui, gente, nos 21 jurados. Nos 21 jurados. Por quê? O artigo 447 do CPP, ele fala em 25 jurados, não 21 jurados. O número correto de jurados é 25 e não 21. Aí está o erro, artigo 447 do CPP. Próxima questão. Vamos lá para a próxima, vamos para a 8ª questão da nossa primeira série. O tempo destinado à acusação e à defesa, nos debates na sessão de julgamento do tribunal do júri, é de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Será que isso é correto? Isso está no artigo, anote aí, 477 do CPP. Artigo 477 do CPP está literalmente correta, da forma como está apresentada no seu código. E aqui, para que você entenda, nós já estamos na segunda fase do Tribunal do Júri. Primeira é o juízo de admissibilidade da acusação, né? Onde eu tenho todo aquele rito comum que você já conhece, eu tenho o recebimento da denúncia, apresentação de defesa, aí o juiz ele dá uma daquelas 4 decisões da primeira fase do júri possíveis, quais? Pronuncia o acusado, mandando ele para o plenário do júri, impronuncia, o acusado ele não é nem remetido ao júri e nem absolvido, ele fica naquela situação intermediária de dúvida, ele absolve sumariamente o acusado, ou seja, não se discute mais a culpa, ele é inocente, ou ainda desclassifica, né? Se não ficar provado ali na instrução da primeira fase que não é um crime doloso contra a vida, a competência não é do júri, aí ele manda para o juízo comum.
Então, nesse caso, houve a pronúncia. Mandou o réu para o plenário, para ser julgado pelos jurados. Chegando aqui, tem toda aquela parte probatória, novamente são inquiridas a vítima quando possível, no caso de tentativa de homicídio, por exemplo, a vítima está viva. Então a vítima, as testemunhas, e aí no final, ao final, o promotor e o advogado eles têm um tempo para falar, para convencer o jurado de que o cliente dele é inocente ou para convencer o jurado de que o réu é culpado. E quanto tempo eles têm? Artigo 477 do CPP, que diz o seguinte para você: o tempo destinado à acusação e à defesa, nos debates na sessão de julgamento do júri, que é justamente isso, um de pé aqui, o outro ali, um falando no tempo, outro no outro, eles têm o quê? 1h30 para cada um falar, depois, promotor falou 1h30, advogado falou 1h30, aí o promotor tem direito a quê? A réplica, ele fala por mais 1 horinha, o chorinho, né? E depois a tréplica do advogado, mais 1 hora para ele falar, então ele fala por último. Então, tá certo, artigo 477 do CPP. Penúltima questão da nossa bateria, questão 9. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Perfeito. Artigo 353 do Código de Processo Penal, que aqui é o caso da carta precatória. Que caso é esse? Então, o juiz, por exemplo, ele está na comarca de Barueri. E ele tem que ouvir um réu que está na comarca de São José do Rio Preto. Como que ele faz? Ora, muito simples. Ele manda uma carta precatória para o juiz de São José do Rio Preto, e esse juiz, que é chamado juiz deprecado, que recebe a carta, ele vai e escuta o réu na comarca onde o réu se encontra. Tá legal? Essa carta precatória serve justamente para isso, para você, para o juiz deprecante, ele delega para o juiz deprecado a prática daquele ato processual, que não pode ser feito na mesma cidade, porque o réu ou porque uma testemunha está em outro lugar, tá? Então, artigo 353 do CPP. Última dessa primeira série. O julgamento não será adiado. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Artigo 457 do CPP, artigo 457 do CPP, isso é verdade, a letra da lei. Então, cuidado, decore isso, decore essas 3 pessoas. Essas pessoas elas foram intimadas regularmente, ou seja, ficaram sabendo a data em que o julgamento aconteceria. Mesmo assim, sendo intimados regularmente, o acusado, o réu, ele está solto, ele não está preso, está respondendo o processo em liberdade. Ele fala, não quero ir, não vou comparecer. Então, nesse caso, o julgamento ele tem que ser adiado, diz o 457 do CPP. Nesse caso, no caso de acusado solto que não comparece, o julgamento não será adiado. No caso do assistente de acusação, também não. E no caso do advogado do querelante, também não. Que querelante? O que é isso, querelante? Querelante é a parte, é o ofendido na ação penal privada, que é aquela ação penal em que não começa com o Ministério Público, começa com um advogado contratado pela vítima. Ele vai e oferece uma queixa-crime. E essa queixa-crime é que vai dar início à ação penal privada. Como eu sei que é caso de queixa-crime e não é caso de denúncia do Ministério Público? Porque o crime cometido vai estar escrito ali embaixo dele. Somente se procede mediante queixa. Tá legal? Com isso, senhores, encerramos aqui a nossa primeira série de 10 questões. Os senhores já perceberam que trata-se de uma matéria não muito simples, há uma terminologia processual própria, mas com o passar aqui das nossas explicações, nós vamos tentando facilitar a letra da lei que você tem que decorar para a sua prova. Até o próximo bloco.